Conheça um queijo especial produzido em Blumenau, típico da cultura alemã. No quadro Temática, supervisor do Senar Santa Catarina orienta a produtora de leite sobre pastoreio. Organização das Cooperativas Brasileiras fala de educação política e cooperativismo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história do agricultor Carlos José da Silva. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. Além da linguiça e do pão com bolinho, Blumenau possui uma iguaria típica da cultura e da tradição da cidade. É um queijo que veio com os imigrantes alemães e até hoje é muito apreciado na região. A reportagem do programa de TV ND Agro. O Corkes é um queijo que tem a cara de Blumenau. A iguaria veio junto na bagagem dos imigrantes alemães até o Vale do Itajaí. A produção ocorre sempre a partir dos produtores rurais que conservam a originalidade da receita. O Corkes é feito basicamente com queijo branco triturado, que fica por horas na panela até ficar com consistência líquida. Alguns produtores optam por produzir o próprio queijo que serve como matéria-prima. Outros compram de estabelecimentos especializados, por exemplo. Em toda a produção, não é adicionado nenhum tipo de fermento ou coagulante. Por isso, pode ser considerado um alimento natural. Em Blumenau e região, a venda do produto está concentrada em feirinhas espalhadas pelos bairros da cidade. Na banca da Dona Maria, por exemplo, o Corkes é um dos principais produtos vendidos todos os dias. Vem bastante gente. É de vários lugares que vem comprar aqui de mim o Corkes, né? Gente que vai viajar, leva para os filhos que tem parente longe, São Paulo, né, Curitiba, E tem bastante venda, bastante saída, meu Corkes. Para quem não conhece, o Corkes possui sabor e aromas marcantes, ideal para paladares exigentes. Por ser um queijo altamente úmido, contém apenas 10% de gordura. A Tatiana, que é atleta de basquete, estava circulando pela feira e experimentou pela primeira vez a iguaria. O resultado para ela foi surpreendente. Ele é meio mole assim, né? Parece um requeijão e tem um gosto forte. Eu gostei bastante, bem interessante. Será que dá para colocar no cardápio aí, de repente, da semana, variar um pouquinho? Com certeza, mesmo a gente fazendo dieta, dá para colocar na tapioca, que já é molinho, com certeza, muito bom. Além de ser um queijo muito saboroso e intenso, o Corkes também é um patrimônio da cultura blumenauense. Isso porque a receita é uma herança deixada pelos imigrantes e é passada em geração dentro das famílias. Só que para poder ser comercializado desta forma, o Corkes precisou passar por diversos processos de regulamentação com a Vigilância Sanitária de Blumenau, principalmente para que o leite cru pudesse ser adicionado à receita. Em 2020 foi aprovado o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade pela Secretaria da Agricultura. Localmente ele é produzido ainda por pequenos produtores, né? Mas nada impede que faça em larga escala, né? A legislação permite produzir com leite cru, contanto que a propriedade mantém algumas regras de controle de brucelose e tuberculose, boas práticas de fabricação, boas práticas agropecuárias, né? E procurar o registro no serviço de inspeção municipal do seu município. Por mais que o Corkes seja um queijo genuinamente germânico, ele faz sucesso em concursos da iguaria pelo país inteiro, como foi o caso de uma feira realizada em São Paulo. Eu levei o queijo agora de 3 produtores diferentes para um evento de São Paulo. Ele não estava sendo avaliado, eu só levei realmente para os avaliadores provarem lá, né? E é impressionante assim, o tipo de reação que ele produz, né, para essas pessoas que já entendem de queijos, né? Como forma de difundir o alimento, um empresário blumenauense decidiu apostar na integração de 2 ingredientes característicos da nossa região: a linguiça Blumenau e o Corkes na pizza. O diferencial é que com a massa de fermentação natural, todos os sabores ficam harmonizados.
Desde a base, com molho de tomate, passando pelo corquês, a linguiça blumenau triturada, molho pesto e a finalização com azeitonas. A ideia de combinar os ingredientes surgiu para criar tendência e também mostrar que a gastronomia alemã pode ser aplicada em lanches. Tem uma qualidade realmente diferenciada. Então, como é o que a gente busca para todos os nossos sabores, de fato, a gente utilizar um produto artesanal, um produto feito aqui na cidade, na região, por produtores locais, fez todo sentido. Desde o começo é um sabor que está com a gente, a loja vai fazer 2 anos, e está desde o começo, ele nunca foi retirado. As pessoas gostam bastante, ele vai com linguiça blumenau, e aí fica um queijo de Blumenau com a linguiça daqui, quer dizer, faz o casamento perfeito. Assim. Por mais que os avanços sejam importantes, os produtores ainda sofrem com gargalos históricos. Avançamos no sentido de conseguir com que o produtor desse queijo tradicional fosse respeitado o seu modo de fazer, que era a produção do queijo a partir de leite cru, de leite não pasteurizado. O gargalo que ainda se vê é que os locais tradicionais de comércio do Corquesa, que são as feiras, ainda carecem de adesão à regularização. Além disso, o Corquês também sofre com a falta de apoio para a comercialização em larga escala, ligado ao turismo, já que os holofotes gastronômicos estão sempre para os embutidos e outros doces típicos como as cucas. Se a gente sair daqui da região e for para uma região lá para o litoral, você já não vai encontrar ele, né? Então, é o nosso queijo, né? Ele deveria ser melhor aproveitado. Olha, eu acho que devia de ser, o queijo devia de ser uma tradição mesmo, porque é bem procurado. Do Vale do Itajaí para todo o Brasil, assim é o Corquês, uma iguaria tradicional dos imigrantes europeus, mas que apaixona todos que experimentam. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, Gerson Cunha, supervisor técnico do Senar Santa Catarina, orienta sobre o manejo das vacas leiteiras nos piquetes. Meu nome é Silene Beltrame, sou produtora de leite aqui em São José, Presente Getúlio, Santa Catarina. Queria saber do Senar como manejar minhas vacas dentro dos piquetes da propriedade. Tudo bem, dona Silene? Tudo bem. Meu nome é Gerson Cunha, sou engenheiro agrônomo, supervisor técnico do Senar, e a gente vem até a sua propriedade para solucionar suas dúvidas em relação ao manejo dos animais junto ao piqueteamento. Dona Silene, respondendo ao seu questionamento, num primeiro momento a escolha da espécie. Aqui você já trabalha com uma espécie do gênero Cínidos, o qual, de forma geral, com os animais em lactação, com peso médio de 500, 550 kg, nós poderíamos direcionar 45 a 50 metros por animais dia. E a gente também se atentando à época do ano. Nós estamos no mês de março, onde a gente está tendo, nesse momento, uma boa precipitação, um número de horas-luz satisfatório durante o dia, onde, ocupando esse espaço de 45 a 50 metros por dia, a gente teria um retorno ao mesmo piquete em torno de 15 a 18 dias. O que nesse momento nos favorece e nos proporciona fazer esse manejo. À medida que o número de horas-luz vai diminuindo, que vai vindo o inverno, talvez essa metragem cabe aumentar. Como a gente trabalha geralmente com piquetes fixos, a gente ao invés de diminuir ou aumentar o tamanho do piquete, a gente seria mais indicado mexer no tamanho do lote, onde a gente vai aumentar o número de vacas a ocupar aquele mesmo espaço ou diminuir o número de animais naquele espaço, dependendo da época do ano. Se a gente está passando por estiagem, se a gente está passando por um período muito chuvoso ou por alguma adversidade de clima como geadas. Outra dúvida que eu tenho é quanto tempo as vacas podem permanecer nesse piquete? Muito bem, dona Silene. Pensando que nós vamos ter oferta de forragem e disponibilidade de fazer manejo, quanto mais vezes a gente puder trocar esses animais de piquete, ou quanto menor for o tempo de ocupação delas nesse mesmo espaço, maior será a nossa eficiência, tanto em produção de forragem, quanto em colheita e posteriormente produção de leite.
tendo em vista isso, sendo possível, pelo menos 2 vezes ao dia a gente poderia fazer a troca desses animais de piquete, sempre ao final de cada ordenha. Então a gente faz a ordenha de manhã, fornece um piquete novo aos animais, faz a ordenha da tarde e fornece novamente um piquete novo aos animais. Se isso acontecer e for possível com essa frequência, com certeza a gente terá maior produtividade de pastagem e, consequentemente, maior colheita e mais leite. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Organização das Cooperativas Brasileiras fala de educação política e o cooperativismo. E no quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história do agricultor Carlos José da Silva. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da Fecoagro, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da Fecoagro e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da Fecoagro, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. Fecoagro, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper N+, e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro. A Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, tem produzido uma série de vídeos esclarecendo os associados sobre vários temas. Vamos relembrar hoje um deles, sobre a educação política e o cooperativismo. Escolhas.
A vida é cheia delas, né? A gente escolhe um time para torcer. Uma comida preferida. Quem vai estar junto com a gente para o nosso negócio dar certo. Mas tem escolhas que não são tão simples e merecem muita atenção, como as eleições. Este ano tem eleição. E para te ajudar a entender todo esse processo, preparamos este vídeo. Para começar, vale lembrar que aqui no Brasil, ela acontece de 4 em 4 anos. E o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. A partir dos 16 também já pode votar, mas sem obrigatoriedade. Tem gente por aí que fala que votar é besteira, que um voto a mais, um voto a menos, não faz diferença. Mas não caia nessa, viu? Todo voto é importante e pode sim definir quem vai nos representar. Na hora de escolher os seus candidatos, dê preferência para aqueles que sejam éticos, competentes e que tenham compromisso com a causa cooperativista. Também fique atento aos candidatos à reeleição. Cheque se cumpriram as promessas que fizeram durante a última campanha e se atuaram a favor do cooperativismo. A OCB está aqui para te ajudar nesse monitoramento da atuação dos parlamentares em relação ao COP. Acompanhe as redes sociais do Sistema OCB e fique por dentro de todo o conteúdo que vamos lançar nos próximos meses. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O equilíbrio nos negócios e a coragem para investir marcam a trajetória do produtor que vamos conhecer hoje. A história vem do município de Zorteia, do meio-oeste de Santa Catarina, próximo a Campos Novos, um dos celeiros agrícolas do estado. Confira a história com Sebastião Garcia. Essa história tem muito de trabalho, de crescimento e de desafios também. E um deles está muito evidente nessa safra, com queda na produtividade por causa do clima. Mas é uma história que mostra a importância também do equilíbrio nos negócios para enfrentar situações difíceis e para crescer também. Hoje nós vamos conhecer a história do Carlos José da Silva, conhecido como Juca aqui na região. O Juca é produtor de soja e cria gado também no município de Zorteia, no meio-oeste de Santa Catarina. E com um equilíbrio nos negócios, ele tem investimentos também em Mato Grosso, em condomínio com outros produtores. A propriedade do Juca fica às margens da SC 390, uma das rodovias de acesso à cidade de Zorteia, próximo a Campos Novos. Os pais dele moravam aqui. Eles se mudaram para cá quando os filhos eram crianças ainda. E não foi por acaso. Eles, na verdade, moravam no fundo do terreno e daí adquiriram aqui, na verdade, compraram 6 alqueires de terra aqui para ser mais perto para nós ir na aula. Seu Arcindo e Dona Zeli deram estudo e criaram 5 filhos. Juca é dos mais novos. Ele foi para a escola, fez até o ensino médio, mas decidiu ficar aqui. Eu fui estudar, fiquei 4 anos fora na cidade estudando e no último ano eu não passei de ano para ir para um ensino melhor. Daí eu resolvi ir para casa, para o sítio, e nunca mais saí. O Juca era adolescente ainda quando o pai começou a trabalhar com lavoura. Ele tinha gado antes. E depois, quando começou a evoluir, vinha o negócio de desbravar, né, essas terras, esses campos aí, foi se encaixando e a partir de 77 a gente começou a lidar com lavoura, junto com meu pai. Um dos irmãos do Juca já trabalhava com o pai naquela época, o mais velho. Era um tempo difícil, diz ele. Você tinha que bolhar saco nas costas, e antigamente vinha calcário ensacado, tinha que ir para espalhar, era muito sofrido. Sempre trabalhamos na lavoura também. Na época a gente não falava lavoura, falava roça, né? A colônia era roça, né?
Aldete é a esposa do Juca. Ela é a terceira de 4 filhos do seu Antério e da Dona Maria. E, como a maioria deles, ela nunca deixou o campo. Casei, de lá, morava no sítio, vim pro sítio e estou até hoje. Aldete e Juca estão casados há 37 anos. Tudo começou na comunidade de Guarani, em Campos Novos, onde morava a família dela e onde moravam também os avós dele. A gente ia lá pros nonos, né? Passear. Daí ele ia para lá e a gente ia na igreja, na mesma lá, e daí se conhecemos assim. O casamento foi no dia 20 de outubro de 1984. E Juca trouxe a esposa para morar com os pais dele. Aí a casa foi ampliada para receber o novo casal. Essa construção foi feita em 80. Foi feita uma casa de 12 por 9, daí foi feita essa casa, daí a gente casou e daí foi ampliado. Mais para lá, 4 metros. Quando nós casamos, outros já tinham casado e já tinham saído, só a vovó e a avó, né? Hoje os pais do Juca não moram mais aqui, se mudaram para a cidade. O pai da Aldete mora ainda na comunidade Guarani. A mãe não vive mais. Juca trabalhou com o pai por pelo menos uns 20 anos. E aos poucos foi construindo sua independência nos negócios. Daí comecei a arrendar uns terrinhos por fora, né? E daí fui fazendo para mim, né? Eu fazia dele e fazia para mim. Hoje Juca é produtor de sementes de soja e planta milho também. De lavouras são 140 hectares, a maioria área arrendada. E ele tem gado de corte ainda. Eu tenho vaca de cria, eu faço venda dos bezerros. São mais ou menos 60 cabeças de gado europeu, uma alternativa de renda na propriedade. Na soja, a produtividade média, que em períodos normais chega a 60 sacas por hectare, nessa safra ficou abaixo de 40. Juca explica que faltou chuva no início do plantio e no desenvolvimento da cultura. Alguns produtores vizinhos mal colheram 20 sacas por hectare, ele diz. Quando estive na propriedade, Juca tinha colhido 50% da área. Vai dar para passar o ano. Com a safra a gente vai conseguir pagar a safra passada, a dívida. Só que não vai sobrar para a gente começar a próxima, né? As fotos são de registros da família em porta-retratos na sala da casa da Aldete e do Juca. Nessa, eles com as 2 netas, Amanda e Bárbara, e os filhos, Eduardo e Bruna. Nessa outra, todas as netas juntas. Maria Eduarda e Maria Júlia são filhas da esposa do Eduardo. O Eduardo, que é o mais velho, tem 35 anos. Ele é formado técnico agrícola e ele trabalha no Mato Grosso agora, na firma Agrocan. E a filha tem 29 anos. É formada em Ciências Contábeis e trabalha no Banco do Brasil. Bruna é casada e mora com a família em Capinzal, uma cidade próxima daqui. O Eduardo também é casado e mora em Mato Grosso. A mãe conta que desde criança ele sempre gostou do campo. E Juca diz que sempre fez questão que ele continuasse. Hoje Eduardo trabalha na Agrocan, a Agropecuária Campos Novos, que administra 2 fazendas em Mato Grosso. Uma em Ribeirão Cascalheira, onde fica o Eduardo, e outra em São Félix do Araguaia. A Agrocan é formada por um grupo de associados da Cocan, a Cooperativa Agropecuária Camponovense, da qual o Juca faz parte. Ele é um dos membros da diretoria. Fui muitos anos do Conselho Fiscal, agora sou do Conselho Administrativo. A assistência técnica e o acesso ao crédito são alguns dos benefícios importantes para quem faz parte de uma cooperativa, ressalta o Juca. Muito bom viver com uma cooperativa porque é o seguinte, você tem que ter o crédito da cooperativa. Cada vez que a gente vai lá, eu pego o produto que eu quiser sem pedir aval de ninguém, de nada, e eu vou lá e compro a quantia que eu quero e eles me vendem, porque a pessoa tem que ser honesta. Faz 25 anos que Juca é associado à Cocan. Desde o tempo em que essa máquina fazia as primeiras colheitas na propriedade da família. Essa relíquia é uma colheitadeira, né? Uma antiga colheitadeira 2200, né? É de 82 o ano dela. Ela tá com 40 anos. Faz só 3 safras que ela foi aposentada. E Juca lembra o primeiro dia de serviço com ela. Um fato não deixa ele esquecer a data. Uma cicatriz também não. Juca conta essa história. Era numa segunda-feira, mês de abril. A gente foi iniciar a colheita e eu fui contar uma história para um amigo de uma outra colheitadeira, de uma correia. E eu levei a mão na dita correia
E o meu mano estava em cima lá, sentado no banco, olhando a máquina, bateu no botão de arranque, bateu o arranque da máquina, daí me pegou a minha mão. Só tirou a ponta desse dedo e descascou todo o meu braço. O acidente deixou a marca e a máquina vai deixar saudades. Essa máquina eu vou vender. Tenho um interessado já. A velha máquina vai sair do galpão, mas vai ficar na memória. Foi com ela o começo, é da época do pai, lembra o Juca. E antes eu trabalhava com aquela dali. Era o que tinha. O ganha-pão foi isso daí. As lembranças sobre as conquistas, sobre o que foi construído até aqui, fazem ao mesmo tempo pensar no futuro. Há indícios de sucessão na família, diz Aldete. Vai continuar, não é que vai, porque os filhos saíram de casa que a propriedade vai acabar, né? Eu acho que ela vai continuar. A minha neta, ela fala que ela vai cuidar do sítio, que o sítio é dela. Um privilégio e a certeza de que, assim como as safras que se renovam a cada ano, novas histórias serão vividas e contadas aqui também. Foi um caminho bem... Não é sempre flores, que diz aquele, tem espinhos também, mas eu me sinto muito feliz. O que eu tenho aí foi tudo através da lavoura, comprando aos poucos, terreno, maquinário, essas coisas aí, tudo. Se criar nisso daí é uma satisfação muito grande, sabia? Graças a Deus. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. E cumprimentamos muito especialmente a família do seu Carlos José da Silva. O nosso resenha de hoje termina por aqui. Um bom final de semana para você e sua família. E até semana que vem.